Eu converso com Lilian Wendy, mas antes confiro uma dica da doutora Edivânia Azevedo e Silva. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo e Silva, especialista em ortodontia e estou no programa Arte de Viver para falar sobre saúde bucal. Temos uma articulação, que é a ATM, que é a articulação entre os ossos maxilares e mandibulares, que fazem a execução dos movimentos da mastigação e de abertura e fechamento da boca. Quando percebemos alguma alteração nessa articulação, devemos procurar o dentista para solucionar este problema. Normalmente, o paciente relata estalidos e também dificuldades na abertura e no fechamento e na execução de movimentos na mastigação. Portanto, assim que perceber esses sintomas, procure o seu dentista para que sejam feitos exames relacionados à ATM e também o tratamento correto desta articulação. Para maiores informações, acesse a minha página no Facebook, Edivânia Azevedo e Silva, ou pelo telefone 3285-6993. Até a próxima dica. Muito obrigada, Edivânia. Lilian, e na gravidez? Se a pessoa pegar o vírus do HPV na gravidez, como fica? Então, na gravidez, as mulheres têm naturalmente uma baixa de imunidade. Então, é até mais comum, principalmente as lesões de vulva, que é a parte externa, que são causadas pelo 6 e o 11. Né? E muitas vezes, quando a gravidez termina, mesmo sem a gente tratar, essas lesões desaparecem porque a imunidade volta ao normal. O HPV ele não passa para a criança através da placenta. A preocupação da gente na gravidez é que quando a mulher tem lesões de HPV durante a gravidez, ela não tem indicação de um parto normal. Sim, porque aí na hora de nascer o bebê poderia passar. Pode ter a contaminação e na criança a gente não vai ter lesão genital, a gente vai ter lesão de orofaringe. Então ela pode desenvolver o papiloma de laringe. Né? Então, a gente evita o parto normal em mulheres com lesão. E qual é a conduta, por exemplo, qual é a conduta em relação à parte sexual? O que na sua experiência você vê? Porque eu acho que isso deve afetar bastante a vida sexual do casal, não afeta? Com certeza afeta a vida sexual, afeta a sexualidade das mulheres, porque muitas vezes diminui o desejo sexual, né? A paciente, às vezes, até pelo tratamento, ela começa a apresentar dor na relação. Às vezes essa dor vem até do medo de ter relação, porque a mulher, quando ela tem relação, ela precisa de ter a excitação para poder ter a lubrificação. A gente com medo não tem excitação. Claro. Então, às vezes, as relações se tornam dolorosas. Há a questão da possibilidade da traição, muitas vezes, que é aventada ou até efetiva, né? E tudo isso atrapalha muito. Então, o que eu percebo é o quanto essas mulheres, às vezes, precisam de ajuda na área da sexualidade e, às vezes, só uma questão de informação, às vezes, nem necessariamente a terapia. Porque muitas dessas coisas que a gente falou hoje, muitas pessoas não sabem, né? E, então, aquele fantasma do medo do que vai acontecer. Né? Agora, Lília, você hoje é terapeuta sexual também. Me conta qual é a diferença entre a terapia sexual e a terapia convencional. Então, na terapia convencional, a gente conversa e a gente tem o foco normalmente numa queixa de ansiedade ou depressão. Sim. Ou medo. Na terapia sexual, o foco é o sintoma sexual, ou seja, a diminuição de desejo, de orgasmo, né? São as queixas relacionadas à sexualidade. Mas é um trabalho em que a gente faz também conversando, como na terapia convencional, e a gente tem alguns exercícios para a gente desenvolver ou melhorar a sexualidade da pessoa, melhorar a autoestima, né, o conhecimento do corpo, que são coisas que às vezes a pessoa não tem contato com o próprio corpo. E você está trabalhando, aí você trabalha o casal ou você trabalha individualmente só a pessoa? Então, tanto faz. A gente pode trabalhar tanto o casal quanto a pessoa. Normalmente, quem vai para a terapia é quem tem o sintoma. Né? Mas muitas vezes a gente precisa chamar o parceiro, porque claro que todo sintoma e toda disfunção sexual, ela só existe na parceria. Né? Então, claro, se você tem uma dificuldade, uma dor para ter relação, você só tem
esses sintomas se você tiver um parceiro. Então, esse parceiro muitas vezes precisa ser orientado. Nem sempre ele precisa participar da terapia, mas normalmente é chamado para ter uma orientação. E na sua prática, o que mais você tem visto? O que mais aparece para você, assim, de queixa? A maior parte é a dificuldade de orgasmo. E hoje em dia o que a gente vê muito também, o que mais me procuram é a questão do vaginismo. Vaginismo é uma disfunção sexual em que a mulher apresenta uma contração involuntária da vagina. Então, muitas vezes, ela não consegue ter uma penetração. E nós, ginecologistas, me incluo, porque a minha formação é em ginecologia, nós não somos treinados para lidar com isso. Porque o ginecologista, ele tem muito foco na coisa orgânica, física. Sim. E no vaginismo, a grande maioria das vezes, o sintoma é emocional. Com certeza. Então, a gente precisa trabalhar no emocional. E na verdade a gente não pode dissociar a cabeça do resto. Do né? resto, exatamente. E essa é a preocupação. Uma outra questão que eu acho que é importante, que envolve tanto o HPV quanto a sexualidade em geral, a questão do sexo, quer dizer, sem o preservativo ou com o preservativo, e que algumas pessoas que têm HPV sempre questionam, depois que a pessoa está curada, há possibilidade de fazer o sexo sem preservativo? Há possibilidade. A partir do momento que ela não tem mais lesão e que os índices, né, da captura híbrida, por exemplo, regrediram, ela tem alta, ela volta a ter uma vida normal. E gravidez, é possível? É possível engravidar. Mesmo que ela tenha tido várias lesões e tudo, isso não afeta a fertilidade, na verdade? Não afeta a fertilidade, não interfere na gravidez ou no parto. E não é porque ela teve lesão de HPV que quando ela engravidar, ela vai ter a manifestação. Não, isso não é verdade, porque a partir do momento que a gente tratou, a gente eliminou esse vírus. Mas mesmo que tenha sido tirado um pedaço do útero... Quando a gente faz a cirurgia da conização, aí o que acontece? Esse colo fica mais curtinho. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer um ponto, que chama circlagem, que é para não permitir que esse colo do útero abra antes do trabalho de parto. Mas aí dá esse ponto, né, numa determinada fase da gravidez, e retira um pouco antes da fase do final da gravidez. Né? Então, e que também não impede. Eu já tive pacientes que tiveram um CA in situ, que já ultrapassou as fases de NIC, fez cirurgia, né, do colo, sarou e teve 2 filhos depois. Né? Então, isso é possível. Eu queria que você desse a dica final para o nosso telespectador. A dica final é que a gente, hoje em dia, a medicina é cada vez mais preventiva do que curativa. Então, que a gente não espere sentir alguma coisa para ir no médico. Né? A gente precisa mudar esse paradigma. Né? Só vou ao médico quando eu estou sentindo dor. Mesmo porque, no caso, principalmente do HPV, a gente não costuma ter muito sintoma. Então, é muito importante fazer seus exames pelo menos uma vez por ano. Muito bom, muito elucidativo, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. E você, não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai achar dicas, artigos e tem muita coisa legal para você. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.